E aí, rapaziada, tá tudo bem? Estamos chegando aqui com o nosso SBT Esporte. Hoje nós vamos saber como os clubes estão se precavendo em relação aos atletas e à comissão técnica. Vamos falar também sobre alguns casos de grandes astros do esporte que estão diagnosticados com o Covid-19. E também temos uma entrevista ao vivo bem legal com o jogador brasileiro que está na Itália e vai poder nos falar um pouco mais sobre como está o seu dia a dia por lá. Tudo isso e muito mais agora. Você também pode participar mandando pelo nosso SBT Zap a sua participação no 18991437891. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Mário. Tudo bem, Nerds? Boa tarde, pessoal aí de casa. Bem, pessoal? Tudo bem, certo. Né? Nós estamos aqui, como eu digo, com a atenção redobrada, né? Por tudo o que nós estamos vivendo no mundo, né? Por todo esse problema que nós estamos vivendo no mundo. E é evidente que o mundo esportivo também teve aí um apagão, vamos dizer assim. Tomara que seja bem rápido. Que façamos cada um a sua parte. Cada um faça a sua parte da melhor maneira possível. Cuidem-se. É isso que a gente precisa. É isso. Chegou a hora da gente olhar para dentro de nós mesmos. Falar, olha, eu tenho que cuidar de mim. Exato, é por aí. Bom, mas vamos lá. Falando aqui do esporte, o Palmeiras, assim como a maioria dos clubes, liberou os atletas e comissão técnica. O coordenador do departamento médico do clube falou sobre as precauções e também as orientações, né, que foram passadas para eles. Vamos acompanhar. O departamento médico do Santos ele vai funcionar no período da manhã, num regime menor de trabalho do que estava tendo, para atender possíveis casos e também continuar o tratamento de quem já estava aqui no DM. O Alisson vai continuar fazendo o fortalecimento que ele estava, o Caio Jorge teve um entorse de tornozelo, mas já está evoluindo muito bem, já correu, está sem dor. O Marinho, que já está até treinando com o grupo, chutando bola, mas a parte de recondicionamento final dele é importante ele fazer. Então, o Sacha, com esse trauma lombar também, hoje já correu, está melhor. Então, assim, esses atletas, como eles ainda estão numa fase final, o Alisson ainda pode demorar um pouco mais, a gente gostaria que eles ficassem aqui. E também os próprios atletas têm que se conscientizar de manter a forma em casa, de alguma maneira, né? Porque se a gente ficar parado 20 dias, é um período longo para um atleta de alto rendimento, eles vão se descondicionar muito. Então, pequenas medidas de atividade física são válidas. Foi uma medida sensata da federação e dos órgãos de saúde pública aqui do Brasil. A gente tem que tentar prevenir ao máximo, né? Porque a gente não sabe como isso vai se comportar aqui no país. A gente está numa fase ainda de contenção, que é um controle maior, e evitar que todo mundo tenha que ficar confinado. O Brasil é um país pobre, no geral, com muita chance de transmissão, por até dificuldade das pessoas realizarem a higiene correta. Então, todas as medidas tomadas, a gente está de acordo, apoia e achou que foi muito bem feito. Tá aí, gente. Eu falei do Palmeiras, mas, na verdade, esse é o coordenador do Santos. Esse é o Ricardo Galotti, que é do Santos, por isso que ele disse aí como é que estão os atletas e tudo mais, né? Eu acho que tá certo. Todo mundo se precavendo, né? Tá certo. Com relação à recuperação dos atletas, que eu acho que depende muito do caso, ele disse que pelo Brasil ser um país mais pobre, a transmissão é mais fácil. Eu discordo, eu acho que isso está acontecendo em países que também são ricos. Acho que quando a gente fala do Covid, é uma transmissão muito rápida e muito fácil, né? É um vírus muito contagioso. Então, claro que você tendo mais estrutura, você consegue se prevenir mais. No caso do Santos, depende muito, você tem que avaliar a questão de cada atleta, se ele tem que se recuperar agora ou se pode ter mais tempo. Eu entendo que a questão física vai prejudicar a maioria dos clubes na hora do retorno das atividades, dos jogos. Os clubes devem sentir bastante isso, mas acho que isso aí tem que ser avaliado. Eu evitaria, Hernandes, jogadores frequentando o clube, frequentando academias, que mais pessoas entram, até para ter um controle maior, porque a gente sabe que cada jogador tem um valor interessante para o clube, tem um valor grande para o Santos, para Palmeiras, para Corinthians, então é importante você se prevenir sempre. Mário, concorda? É isso, Mário? Eu acho que o Caio falou tudo. Agora também os atletas têm que se cuidar a boca, né? Quem vai ficar parado em casa, por mais que você se cuide, tem que... a maioria deles normalmente o prédio tem academia, então vão fazer a manutenção na academia. E boca fechada, porque para perder peso depois, porque a volta vai ser... E pelo que eu entendi, quando tiver ok, não vai ter muito tempo para se preparar. Volta, faz 2, 3 treinos e vamos pro jogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. No Corinthians estão mandando treinamentos, a comissão está mandando treinamentos pelo celular para os jogadores, para eles fazerem treinamentos ao ar livre, se puder fazer em casa,
casa melhor, mas em algum lugar protegido, né? Pelo celular está tendo orientação para os jogadores não ficarem parados, né? Porque a questão física realmente pesa, né? É isso. Bom, e agora sim, nós vamos falar do Palmeiras, né? Isso foi do Santos, agora o Palmeiras que liberou atletas, liberou a comissão técnica e o coordenador do departamento médico do clube, então, que é o Gustavo Maglioca, acabou falando com a imprensa. Em relação aos atletas, as principais orientações são, com certeza, em relação à transmissão do vírus. Então, a gente quer, ao máximo, minimizar que os nossos atletas sejam expostos. Então, desde lavagem de mão, álcool gel, como tossir, como se portar num ambiente com um pouco mais de pessoas, como pedir desculpa para não tirar uma foto, para negar um abraço. Também falamos muito de onde eles estão, localidade, o que não fazer, o que fazer. Então, evitar ao máximo shopping center, academia, show, casa noturna, procurar sempre lugares abertos e evitar o conglomerado de pessoas, obviamente. Além disso, a gente focou bastante na necessidade dele manter os bons hábitos. Então, dormir bem, comer bem e se manter ativo. Se manter ativo em cima das orientações que o núcleo passou individualmente. Mas é importante também manter uma boa alimentação em cima das orientações e bons hábitos, porque isso reforça ainda mais a imunidade, além de manter a pessoa mais disposta ao longo dos dias, né? A gente não sabe o quanto tempo a gente vai precisar ficar em isolamento. Então, as principais orientações foram isso. Depois desse ponto, a gente orientou que os atletas concentrassem em nós, o departamento médico, qualquer tipo de dúvida ou necessidade de orientação, para que a gente centralizasse esse tipo de informação e não ficasse gerando nem pânico e nem muito menos informações que possam parecer menos graves do que de fato é a doença. Então a gente centralizou muito na gente para a gente ter uma informação centralizada. E por último, a gente vai acompanhar qualquer caso de atleta, familiar, staff, pessoas que trabalham aqui no CT, que possam vir a ter qualquer tipo de manifestação de sintoma e o encaminhamento disso. A gente percebe o seguinte, né, que a recomendação para todos os atletas, ela é para todos os clubes, praticamente uniforme, né? É o chavão mesmo, que é de todo mundo, isso para qualquer ser humano, independentemente de ser atleta. E o Palmeiras está cuidando disso. Da mesma forma que Santos, Corinthians, São Paulo, todos os clubes do Brasil. Ele falou uma coisa interessante, Ernesto, a questão do autógrafo, né? Da foto, né? Que é uma coisa muito que os atletas realmente, de repente, é claro que você evita sair, mas às vezes você precisa ir ao mercado, comprar uma comida, às vezes você tem a necessidade de sair de casa em algum momento e aí acaba acontecendo isso, de repente você encontra alguém na rua, a pessoa pede uma foto, principalmente jogador de futebol no Brasil, que é muito conhecido, né? Então você ter aquela situação de você saber também conversar com a pessoa, para não tirar uma foto, para não tocar na pessoa, nesse momento eu acho que é importante, não só por parte do jogador em saber como falar isso, mas também dos torcedores em buscar evitar, né? Evitar o contato nesse tipo com qualquer pessoa que esteja em outro ambiente é essencial nesse momento para a gente ter menos casos, quanto menos casos possíveis no Brasil, melhor para a gente aqui. É isso. E agora a gente vai falar um pouquinho do mercado da bola, que também está se movimentando. O zagueiro colombiano de 27 anos, Felipe Aguilar, vai deixar o Santos. O jogador que chegou ao Peixe no ano passado, chegou a um acordo com o Atlético Paranaense. Quem está lá no Atlético é o Dorival Júnior. A negociação foi fechada por 10 milhões de reais. O Furacão vai ficar com 50% dos direitos do atleta. E aí, acho que foi bom para todo mundo, né? Esse menino começou muito bem no Santos. Depois ele deu umas duas pichotadas lá. Uma eu acho que foi contra o Palmeiras, não me lembro, contra o São Paulo. Acho que foi São Paulo. E aí, depois disso, ele acabou perdendo um pouquinho daquele cartaz que ele tinha com o Sampaoli. Aí o Sampaoli começou a usar outros jogadores. Mas é bom atleta. É bom atleta. O Santos ainda vai lucrar 4 milhões de dólares, 4 milhões de reais com ele. Foi comprado por 6, vendeu por 10, lucrou 4 milhões. E aí a gente faz a pergunta, quem vai ser o outro jogador zagueiro? Vai vir da base, né? O Santos se desfazendo de alguns jogadores, mas de um elenco que não é tão extenso assim, né? Quem sai ganhando, na minha opinião, é o Atlético Paranaense, a pressão é menor, o Dorival sabe trabalhar com esse tipo de jogador.
e o Aguilar vai se firmar no futebol brasileiro no Atlético Paranaense. Eu acredito que de lá vai ser uma ponte para ele jogar num time maior ainda, voltar a brilhar aí no eixo Rio-São Paulo, Minas. Acho que é bom para todo mundo, né, Caio? A negociação boa para todo mundo, que a gente já falou aqui, né? O Santos precisava de dinheiro, o Aguilar não estava sendo tão aproveitado no elenco, o Atlético precisava de um zagueiro depois de vender o Léo Pereira, de vender alguns atletas do Pedro Henrique sair. Então, acho que é um reforço bom para o Atlético, uma venda boa para o Santos, que vai usar esse dinheiro, estava até vendo hoje, justamente para pagar salários, pagar luvas, para usar para esse tipo de débito, Hernandes. Então, acho que é uma negociação ok, o Santos também ganha com isso. E o Lucas Veríssimo é um jogador que o Santos também pode vender daqui a algumas semanas. E principalmente o Soteldo, né? Que há uma pressão muito forte dos empresários para a quitação do Soteldo. Para acalmar os ânimos e o Soteldo jogar tranquilo lá. Eu acho também que o excesso de estrangeiro agora ficou mais aliviado no elenco do Santos. Chegou a ter 7 ou 8 por lá, né? Então agora foi embora Felipe Aguilar, Cueva, que acabou saindo também, e o Dérys Gonzalez. Então, só aí livrou de 3 agora no número de estrangeiros. O Santos agora, o certo é chamar um padre e jogar uma água benta onde o Cueva passou. Para abrir os caminhos, né? Para abrir os caminhos. Graças a Deus. Esse eu vou te contar. O custo-benefício dele... Graças a Deus. É fantástico, só tem custo. O torcedor... Só benefício não existiu. É que o momento não é bom para um churrasco, mas era ótimo para fazer um churrasco para comemorar a ida essa coisa ruim aí. Dessa fera aí, né? Que joga demais para ele. Vamos para o intervalo comercial. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o nosso SBT Esporte aqui no SBT. Pois é, gente, estamos de volta. E agora, Caio e Mário Bros, a gente vai falar com o goleiro da Lecce, da Itália, o Gabriel Vasconcelos. Ele que chegou nessa temporada ao clube e vai conversar com a gente sobre o momento de crise que a Itália também está passando, como o mundo todo. Já são 7 temporadas atuando na bota e a gente vai falar com o Gabriel essa situação, como é que ele está vendo o coronavírus com toda essa intensidade lá na Itália. Deixa eu ver se a gente consegue o contato com o Gabriel aqui. Alô, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Jean. Boa tarde para todo mundo aí. Prazer falar com vocês. Pois é, e a gente está preocupado aqui, como o mundo todo, né? Vendo o coronavírus se expandir cada vez mais, mas na Itália uma situação totalmente diferenciada. Como é que você vê a paralisação que nós estamos tendo em praticamente todos os campeonatos aí na Europa e quase que em todo o mundo? Infelizmente foi uma medida que eles precisaram tomar, porque a situação foi ficando bem feia aqui na Itália. E nos outros países da Europa por consequência, mas a Itália foi o país mais afetado até o momento, né? E chegou uma hora que eles tentaram fazer o campeonato com portões fechados, sem torcida, mas era perigoso também para os atletas, até que a Federação de Futebol interrompeu todas as atividades, porque os atletas estavam correndo risco, atletas estavam se contaminando com o vírus. E assim, a situação foi que parou o campeonato, parou os treinamentos, parou todas as atividades. Então hoje é o 9º dia que a gente está em casa. A gente pode sair somente para ir no supermercado, farmácia ou banca de jornal, né? Eu acredito que eles deixaram as bancas de jornais até para a pessoa ter acesso a informações. Então estamos nessa. Hoje é o 10º dia, hoje é o 10º dia em casa. Não é fácil, mas a gente vai procurando fazer a nossa parte, né, para o bem do país, da população e para correr o menos risco possível. O Caio tem uma pergunta para você. Vamos lá, Caio. Tudo bem, Gabriel? Caio Esteves aqui do SBT Esporte. Queria saber de você como que foi a orientação do clube com relação aos jogadores que realmente estão em casa nesse momento. Vocês estão fazendo algum trabalho em casa para questão física? E também o que você está buscando fazer no momento de lazer? O que você está tentando fazer para passar o tempo? Porque a gente sabe que ficar em casa e não sair é complicado, né? Fala, Caio, tudo bem? Prazer falar contigo. Então, eles mandaram um programa de treinamentos para a gente fazer em casa. Eu, graças a Deus, eu já tinha uma academia em casa, então nunca agradeci tanto por ter essa academia, por ter esse espaço, porque estou conseguindo todos os dias de manhã fazer meu treinamento. Eu tenho um jardim aqui em casa, então até alguns trabalhos com bola eu tenho conseguido fazer. A minha esposa me dá uma ajuda, eu até briguei com ela, mandei um vídeo pro treinador de goleiro hoje, falei, olha, cuidado que ela vai tomar seu lugar, viu?
Então, assim, tenho conseguido manter o ritmo de treinamento, claro que não é igual ao clube. E, assim, cara, estou fazendo aula de inglês quase todo dia pelo Skype. Eu já acabei um livro, estou começando um outro. Todo dia eu e minha esposa à noite, a gente está tentando cozinhar alguma coisa diferente para passar o tempo. A gente vê também, às vezes, programas na TV, séries e tudo mais, mas o complicado é que quando você está em casa, normalmente, é férias ou é folga, então você pode fazer o que você quiser, você pode ir a um restaurante, pode jogar um tênis, que eu gosto muito, pode fazer alguma coisa, ir ao cinema, mas agora é um momento que, teoricamente, você está em casa, não tem o trabalho, mas você não pode fazer nada, você é limitado, você não sabe o dia de amanhã. A gente não, meu clube aqui ele não liberou para que a gente saísse da cidade, então você não pode ir para o Brasil. A situação no Brasil também agora está um pouco incerta, então a situação é essa no momento. Mário Bloss. É o Mário aqui, prazer estar falando com você também. Tenho amigos na Itália também, já bati um papo com eles, mas eu queria saber de você, a região onde você está. Esse coronavírus, ele praticamente batendo na trave da casa de todo mundo, assim. Como é que é viver nessa tensão aí? É claro que está todo mundo recolhido para que não haja o contato, né? Mas como é que é viver sabendo que se você, às vezes um contato até com seus próprios companheiros de trabalho, pode acontecer alguma coisa? Como é que é viver sob essa pressão aí? Prazer é meu falar contigo. Então, é bastante complicado, porque se a gente for pensar de um modo individualista, você pensa assim, nossa, nós somos jovens, saudáveis, então o risco desse vírus no nosso corpo é muito pequeno, então você pode às vezes ficar gripado, ter uma febre, mas você vai se recuperar, porque você é jovem, está saudável e tudo mais. Isso é uma forma muito individualista de pensar. E o que a Itália, a Europa está tentando transmitir para as pessoas, que eu espero que o Brasil consiga entender isso o quanto antes, é que as atitudes de prevenção que você tomar não vai ser somente para você, mas você está pensando no próximo, você está pensando às vezes nas pessoas mais velhas, pessoas que às vezes já têm alguma outra patologia, já têm algum outro problema. Então, talvez a Europa, a Itália, demorou um pouco para entender isso. Graças a Deus, a região que eu estou aqui na Itália, que é mais para o sul do país, o vírus não chegou tão forte. Onde o vírus foi avassalador mesmo aqui na Itália foi no norte, a região de Milão, de Torino, foi onde a situação pegou feia. Então, assim, eu espero que o povo brasileiro possa entender o quanto antes que a prevenção, que respeitar as medidas que o governo está instituindo, de evitar sair de casa, de lavar as mãos, de evitar contato, isso a prevenção nesse momento é a melhor coisa que pode ser feita. E às vezes isso demorou um pouco a ser feito aqui e às vezes agora o país está sofrendo as consequências. Gabriel, você acha que, falando um pouco agora, claro que tem a ver com o coronavírus, mas tirando um pouco essa questão, falando realmente do campeonato, você imagina que pela situação existe a possibilidade do futebol, da bola voltar a rolar na Itália, principalmente esse ano? O clube ele informa realmente que ele trabalha com alguma meta de que volte os trabalhos a ser feitos, tem alguns meses que eles colocam como prioridade o pessoal ficar em casa e depois pode voltar? Tem uma previsão ou não existe isso? Sim, tem uma previsão. Até ontem teve uma reunião da FIFA, da UEFA, onde eles passaram a Eurocopa para o ano de 2021, para que os campeonatos aqui na Europa tivessem a possibilidade de acabarem até o final de julho, né? Então, assim, eles estão trabalhando nessa possibilidade que o campeonato possa voltar mais ou menos aí na metade de maio, e entre o final de maio, mês de junho, às vezes o início de julho, os campeonatos acabarem. Essa é a previsão que eles têm hoje, mas tudo depende do andamento do vírus, tudo depende de como as coisas vão acontecer. Então é uma situação muito incerta, mas hoje o prazo que nós temos aqui é que o campeonato mais ou menos voltará, se tudo correr bem, na metade de maio. Então acredito que 2 semanas antes, eles teoricamente teriam que liberar a gente para voltar a treinar, né? Porque se você tem que jogar na metade de maio, acredito que no início de maio, final de abril, você tem que estar liberado para treinar, porque você precisa de um período de preparação, que a gente vai estar já quase um mês parado, né?
O Gabriel, para encerrar aqui a minha participação com você, a gente sabe que maio, junho e julho é o período em que o europeu adora, porque é o verão, e eles viajam muito, principalmente o italiano. Gosta de litoral, gosta de Ibiza, gosta de alguns lugares interessantes, principalmente por causa das discos aí. Como que o prejuízo está sendo muito grande pro futebol, né? Principalmente nesse período de verão, que é onde o pessoal sai muito na Itália? Vocês acham que o público vai cair bastante? E como que está o planejamento para a próxima temporada, já que essa já está complicada, né? Cara, eu acho que o prejuízo vai ser enorme em todas as áreas. O futebol vai ter o seu prejuízo, porque se nós pensarmos, o futebol ele recebe dos patrocinadores, da televisão. Então, se você pensar como televisão, eu não estou podendo transmitir os jogos, então como que eu vou arrecadar? Da mesma forma, o patrocinador pode pensar, a minha imagem não está aparecendo porque não está tendo jogo. Então, assim, eu acredito que todo mundo vai sair perdendo nessa situação. Então, eu creio que só o tempo vai nos dizer qual que vai ser o real prejuízo, mas eu penso que nesse momento a coisa mais importante é conseguir passar esse surto mesmo, passar esse período complicado para poder voltar às atividades normais, porque eu acho que o futebol é um entretenimento, é uma paixão, e o povo italiano é muito apaixonado por futebol. Então, acredito que na hora que puder voltar para o estádio, puder voltar a ter aquele almoço de domingo em família, onde você pode assistir o jogo depois e tudo mais, quando essas coisas voltarem a funcionar, eu acredito que o estádio vai estar cheio, a visibilidade na televisão vai estar alta, então eu penso dessa maneira. Bom, Gabriel, bem rapidinho para você, como é que é o Hernandes falando, só para dizer para você o seguinte, você está longe da sua família, né? Porque a família está aqui no Brasil. E aí, o que você ouve aqui da sua família falando do Brasil com coronavírus? Cara, é bem complicado estar longe, assim. Minha mãe todo dia pede notícia, fala, meu filho, me informa, porque eu estou preocupada e tal, isso e aquilo. E, ao mesmo tempo, eu estou começando a me preocupar com os meus familiares no Brasil, né? Infelizmente, as notícias no Brasil, às vezes, não estão sendo muito boas. Tem os primeiros casos aí, né? E às vezes eu vejo a situação já bem avançada aqui na Itália, eu fico com medo que a situação no Brasil possa chegar como chegou aqui, a gente espera que não, se Deus quiser. Então, assim, dá aquela preocupação, como eu falei, já tem 10 dias que eu estou em casa, só eu e a minha esposa. Te falar a verdade, eu gostaria de passar esse momento pelo menos do lado da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sogros, só que infelizmente a gente não pode sair da cidade nesse momento. Então, assim, tem a preocupação de ambas as partes. Não tem sido fácil, eu me preocupo com a minha mãe, com os meus familiares, eles se preocupam com a gente aqui. Então, como eu falei com a minha esposa hoje, amor, vamos procurar fazer a nossa parte, ficar em casa, nos prevenir, esperar que isso passe o quanto antes. Ok, muito obrigado, viu, Gabriel, por essa entrevista que você nos dá ao vivo aí, direto da Itália. Obrigado mesmo. Boa sorte. Tudo de bom para você, boa sorte. A gente vai continuar torcendo muito pelo seu futebol. Você é um cara maravilhoso. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês aí, obrigado pela oportunidade. Um abraço. Outro. Um abraço. Tá aí o Gabriel. Só para lembrar o seguinte, aqui para quem está em casa, o Gabriel foi revelado pelo Cruzeiro, aí ele jogou no Milan, no Carpi, no Napoli, no Cagliari, no Empoli, no Perugia e agora está no Lecce. Ele tem 27 anos, foi campeão mundial sub-20, disputou os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Jogou com o Robinho, jogou com o Neymar, jogou com o Ganso, jogou com aquela safra de 2010, 2010, Pato, jogadores hoje nível mundial, né? Se a gente colocar Neymar principalmente. Então, o Gabriel é um grande atleta, jogando na primeira divisão italiana, que foi, acho que, campeonato, se a gente for olhar, o mais impactado, né, pelo coronavírus na Europa. Agora a Espanha está num momento difícil. Mas quem sabe, eu estava até pensando, Hernandes, quem sabe não é uma oportunidade da gente começar, depois que isso passar, de dar valor para as coisas mais simples, como, por exemplo, ir ao estádio, né? Hoje a gente vê que na Itália, principalmente no Brasil também, é um momento de lazer, então talvez a gente comece a valorizar mais esses momentos sociais, o contato com as pessoas, uma conversa, e não só ficar, de repente, no celular, no computador. Talvez seja uma coisa que a gente possa tirar de tudo isso, né? Eu acho que nós, para o Brasil,
Infelizmente, isso chegou primeiro na Europa, na China, depois na Europa, aquele negócio todo. Mas eu acho que nós estamos aprendendo muito, né? Sim. Com aquilo que foi feito lá, porque a gente já sabe que na Itália não foi feita a prevenção da maneira que tinha que ser feita. Sim. Então, talvez por isso o grande número de pessoas que estão perdendo a vida. E né? é por isso que eu acho que aqui a curva vai ser bem achatada. Eu acho que a gente vai conseguir vencer com números abaixo daquilo que estão sendo esperados. Eu acredito muito nisso. Galera, se prevenir, fizer certinho. Eu acho que tá dando muito certo, o fluxo já está bem menor. Depende de nós. Isso, depende da gente. Bom, só para completar aqui, mais um grande atleta foi diagnosticado com o coronavírus, que é o Kevin Durant, jogador de basquete do Brooklyn Nets, foi diagnosticado ontem. O jogador é um dos 4 atletas da equipe que foram diagnosticados. Então, até o momento, a NBA já tem um total de 10 atletas com vírus. Olha só, 10 atletas. A Liga de Basquete Americana está paralisada desde a semana passada e, por enquanto, não há, com tudo esse número que eu estou falando aqui, nenhuma previsão de volta. E o Kevin, que é uma das maiores estrelas da NBA, que teve o rompimento total do tendão de Aquiles na final do ano passado, não jogou nenhum jogo ainda, mas é um dos maiores nomes da NBA e deu azar. Ele está numa fase não muito boa de saúde. Nem assim. jogou com a camisa do Brooklyn ainda, né? Exatamente. Ele e o Kyrie Irving são os principais jogadores desse time de Nova York. Tomara que se recupere bem aí. Exatamente. É isso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. Obrigado, Mário. Obrigado, Caio. Valeu, Hernando. E se você quiser rever o programa, ele vai estar disponível no tela2.com.br na versão completa. É isso. Até. Até mais, se galera. Cuide, hein? Se cuide. Valeu.